Estamos de volta com a notícia de frente para você. Agora são 6 horas, né? E 45 minutos. Estamos ao vivo nessa manhã chuvosa e voltamos para falar sobre algumas medidas, né? Que o próprio município começa a adotar em relação a essa questão aí, unidades de saúde lotadas, né? Da famosa fluorona, né? Que é essa contaminação tanto da Covid quanto da influenza. A Secretaria de Saúde de Cuiabá já registrou casos de dupla infecção pela Covid. O Kleber comentou aí a manchete principal do jornal A Gazeta, né? 7 casos já confirmados. E vai lembrar que até agora, né, os casos de fluorona foram notificados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. E a repórter Sêmia Mauad, agora sim ela, tem mais detalhes para a gente, né, sobre esse assunto. Vamos ver, Sêmia. Situação bastante complicada, viu? A chamada dupla contaminação acontece, então, quando os testes para Covid-19 e também influenza dão positivo. Alguns infectologistas dizem, inclusive, que isso não é algo raro de acontecer, não. A Secretaria de Saúde do município confirmou até agora um caso da dupla infecção por Covid e influenza aqui na capital. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, reforça que o caso não é referente a uma nova variante, e sim infecção por vírus diferentes de síndrome respiratória aguda grave. Forma de prevenção é a mesma para as duas doenças: a vacina, o uso de máscara, o distanciamento social e também o uso de álcool em gel. Os sintomas das duas doenças também são bastante parecidos: febre, mal-estar e, em casos mais graves, falta de ar. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Olavo, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigado, Sêmia. Então, gente, olha, tem essas questões aí. Agora já vem um desdobramento, né, Kleber e Paulo. O prefeito Emanuel Pinheiro está tentando aí conversar com os prefeitos, né, da Baixada, para fazer uma espécie de alinhamento, né? Pelo menos é o que se esperava isso já há muito tempo, porque o Réveillon da Chapada chamou muito a atenção, inclusive na mídia nacional, né? Foi uma das poucas festas, né, que tiveram aí shows, inclusive, né? Claro que a maioria das capitais e várias cidades pelo país, né, teve aglomeração de pessoas, teve queima de fogos, mas a maioria preferiu não fazer os shows, né, com presença de público, né? Tinha lá, ou pelo menos um disfarce, né, Kleber? Vamos ser sinceros quanto a isso, porque a gente viu que mesmo onde, não tem, Salvador, por exemplo, fez uma queima de fogos surpresa em algumas regiões da cidade, mas a gente sabe que houve aglomeração. Santa Catarina então nem se fala, mas enfim, Chapada chamou a atenção inclusive por essa história. E aí fica aquele saldo, né? Ou seja, se houve contaminação lá, infelizmente pode ter acontecido com a quantidade de gente que estava na Chapada, vai sobrar para quem? Vai sobrar para Cuiabá. E o prefeito Emanuel Pinheiro está discutindo isso. O repórter Oliveira Júnior tem mais informações para nós sobre esse assunto. Preocupado com o avanço da Ômicron, a variante da pandemia da Covid-19, e também com os casos de influenza H3N2 aqui na capital, o prefeito Emanuel Pinheiro pretende se reunir com os 13 prefeitos que compõem aí o Vale do Rio Cuiabá, da Baixada, para fazer um apelo a esses prefeitos que não promovam festas públicas de carnaval neste período. Ele, inclusive, já havia se manifestado contrário à realização destas festas em outras oportunidades, mas isso se reforçou nos últimos dias com o crescimento dos casos, né? Policlínicas, UPAs, unidades básicas de saúde e o pronto-socorro lotados com pessoas que estão fortemente gripadas e, para complicar ainda mais, já a confirmação de casos aqui em Mato Grosso de pessoas que, além de estarem com a gripe H3N2, simultaneamente também estão com a Covid-19. Então, o caso realmente preocupante que levou o prefeito a tomar esta decisão e que vai baixar também decretos proibindo a realização do carnaval, de rua, o carnaval aqui em Cuiabá, tradicional, que reunia blocos, escolas e que se resumiu a 2 blocos, 2 escolas. Então, uma situação até vexatória, né, para a cultura cuiabana.
Mas diante desses casos, o prefeito não vê outra alternativa e deve, nos próximos dias, oficializar esta reunião para pedir a esses prefeitos aí da Baixada do Vale do Rio Cuiabá que acompanhem a decisão da capital e não realizem festas de carnaval. Por quê? Porque se isso se confirmar e os casos aumentarem, lógico que todo o fluxo de pessoas doentes vem parar aqui na Unidade Básica de Saúde, no pronto-socorro, no Hospital Municipal e nas UPAs da capital. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigado, Oliveira. Paulo, questão séria. E uma irresponsabilidade, atrasada, né? Uma grande irresponsabilidade. Na minha avaliação, olha só, anotem essa data de início de ano. Daqui a alguns dias, eu não vou falar em meses, daqui a alguns dias, 20, 30 dias, a gente vai ver o reflexo dessa irresponsabilidade como foi praticada em Chapada dos Guimarães. Não estou falando só pela Covid, não, estou falando por tudo. Tem uma doença nova aí, que inclusive está matando, não é? Tal como mata a Covid. E aí tem muita gente insistindo nessas aglomerações aí. E é uma hipocrisia, porque o cara vai lá para frente das câmeras, defende o distanciamento, defende máscara, defende isso e aquilo, e critica e tudo mais. Mas ele é o primeiro a bater o pé e falar, não, vamos ter aqui aglomeração, vamos ter o carnaval, por exemplo. Tem gente aí, está tímido o movimento de prefeitos e governadores no que diz respeito a desistir, não é, da questão do carnaval, mas a pressão é muito grande, os foliões, a indústria que há por trás disso aí, movimenta toda uma cadeia econômica e os prefeitos e os gestores não querem abrir mão. Então, o que eu quero dizer? Que o reflexo, olha, nós estamos com 40% das UTIs, no caso da Covid, 40%. Eu lembro que no ano passado, a gente chegou a 98% das UTIs ocupadas. Infelizmente, tem crescido. Às vezes dá uma recuada, mas aí sobe de novo. Recuada e sobe de novo. E esses números aí, na minha avaliação, infelizmente, tendem a aumentar por conta disso. E o Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, está certo dessa preocupação dele. Eu só estou sentindo a ausência aí de uma conversa mais a miúde entre governo municipal e governo estadual. Aliás, governo estadual e governos municipais, as prefeituras, e sendo ali numa mesma roda de conversa ali com a Secretaria de Estado de Saúde. Infelizmente, e se não houver aí uma mudança radical de cabo a rabo, vamos esquecer essa questão de carnaval, porque está bem aí, e aí tudo é festa, tudo é maravilha, mas depois, no caso do carnaval, lá para o mês de maio, por aí, você vai ver se acontecer. Infelizmente, por que eu estou falando isso? Estou pregando negativismo. Não, é porque a gente já viu esse filme antes. A gente viu isso em 2020 e a gente viu isso em 2021. E então, eu tenho essa preocupação. E gostaria muito que houvesse aí entendimento da classe. Eu sei que pessoal que movimenta toda uma cadeia de pessoas são empregadas, vivem disso, dependem disso, mas aí tem que o poder público estender o braço para auxiliar essas pessoas aí e dar um passinho para trás aí, mais uma vez, mais um passinho, já foram dados dois, né, 2020, 2021, para alguns casos, né, porque nem todo mundo obedeceu. Vamos segurar um pouquinho mais aí para evitar essa proliferação aí das novas variantes e até da própria gripe. Kleber, existe um outro lado político dessa história, do prefeito Emanuel Pinheiro, que passou por sérias consequências, aí, inclusive de afastamento, mas é um retorno, é um ensaio de tentar se estabelecer como uma liderança na Baixada, de conversar com prefeitos. Essa conversa, na sua opinião, ela flui, ela vai adiante ou terão aí, digamos, algumas resistências, vamos dizer assim? Eu acho que ela é necessária. Alguém precisava ter essa iniciativa, porque, como o Paulo já disse, qualquer coisa que ocorra nessas 13 cidades aqui do Vale do Rio Cuiabá, que é o nome do consórcio, né? Não é mais Baixada é o apelido, né? Agora. Sim. Mas o nome é Vale do Rio Cuiabá. As consequências mais importantes repercutem em Cuiabá e Varza Grande.
né? Especialmente na área de saúde, Vamos só lembrar quais são esses 13 municípios do Vale do Rio Cuiabá? Cuiabá, Várzea Grande, aí rio abaixo você tem Santo Antônio, Barão de Melgaço, aí rio acima você tem Livramento, Poconé, aí pela 163 você tem Jangada, Acorizal, Rosário, aí você tem Chapada, 10. Aí eu não sei se entra Planalto da Serra e Nova Brasilândia, daria 12, né? 12 municípios. Se tiver faltando alguma aí que eu esqueci, deve estar, porque são 13, eu consegui lembrar de 12. Então, Chapada não pode fazer um evento, ou eventos de aglomeração de massa, de multidões, de milhares de pessoas, se ela não tem condição de... Eu não sei hoje se já tem parto em Chapada de Guimarães. Até muito pouco tempo atrás não se fazia parto em Chapada de Guimarães porque não tinha condição. Então, é uma irresponsabilidade do prefeito levar as multidões para lá, e aí vai gente de todo lugar, porque os irresponsáveis daqui são iguais aos irresponsáveis de qualquer outro lugar. Falou que tem uma festa, tem uma aglomeração, ele pega o carro e vai. Pega um ônibus, vai a pé, vai de carona, vai de cavalo, mas ele quer ir, né? Como aconteceu em São Pedro da Cipa, ali na região de Rondonópolis, também no Vale do São Lourenço, também no Réveillon. Então, é importante a iniciativa do Emanuel de chamar os prefeitos à responsabilidade, porque pelo SUS, Porto, tem um detalhe que é preciso ressaltar. Pelo que preconiza o SUS, o prefeito de Cuiabá não pode recusar um paciente Chapada, do Nortão, de onde quer que seja. Sim. Aliás, é um problema clássico em Cuiabá, antigo, de que um dos principais problemas da saúde em Cuiabá é a pressão que o interior exerce. Isso já está mais ou menos bem explicado hoje, porque Cuiabá também recebe mais recursos, né, do Ministério da Saúde, do próprio governo do Estado, para poder recepcionar essa demanda maior de pacientes. As especialidades, por exemplo, não é possível montar a especialidade em cada município. Então você vai concentrando nas cidades polos e na capital para melhorar esse fluxo, baratear o financiamento da saúde. Mas não, ele precisa ir lá e falar, olha amigo, toda vez que você faz um negócio desse aqui, o efeito cascata vai cair lá em Cuiabá e lá em Várzea Grande, que já está com uma estrutura de saúde muito melhor, com 2 UPAs, com um pronto-socorro que funciona melhor, com um hospital que foi adquirido, não sei se por tempo determinado ou não, pela Secretaria de Saúde lá de Várzea Grande para absorver esse tratamento de Covid, enfim. Acho que a iniciativa é boa. Torço para que não haja distorções de ordem ideológica e política, de parte a parte, tanto da parte do Emanuel como da parte dos demais prefeitos, e espero que no transcurso dessa conversa o Estado possa vir também para somar aí esforços, né? O secretário Gilberto, até foi importante a gente falar nisso, o secretário Gilberto tem sido um gigante nesse combate mais responsável da pandemia. Então, assim, até o deputado Lúdio, eu acho que foi um pouquinho, foi o reparo que eu faria na fala do deputado Lúdio no bloco anterior, em relação ao passaporte, Porto, é exatamente quanto a isso. É importante reconhecer a atuação assertiva do secretário Gilberto nesse caso, porque não é momento de ficar preso em filigrana. Momento de pegar, no essencial nós estamos do mesmo lado, então vamos unir esforços aqui para garantir que as políticas públicas mais adequadas sejam implementadas nesse momento grave que a gente passa. Eu só queria fazer um adendo aí, o Gilberto, que tem todo o meu respeito, admiro o trabalho do Gilberto na Secretaria de Estado de Saúde, poderia, não é, antes de sair, porque ele vai sair para questões eleitorais, liderar, eu não sei se há o freio de mão ali do governador Mauro Mendes, mas chamar, não é, vir aqui conversar com o Emanuel, esquecer a questão política, ideológica, e para ver a situação de uma forma uniforme, e aí trabalhar pela causa propriamente. Agora, se ficar aí com essa questão de esse mimimi político, a Paulo está dizendo que da minha avaliação, está com mimimi político faz hora, não só na questão da saúde. Se tiver uma conversa mais próxima entre o governo do Estado e prefeituras, não estou falando só do caso de Cuiabá,
No caso de Cuiabá, porque tem essa questão, né? Emanuel, mal. Se esquecer isso e pôr o povo, a população à frente disso, vamos ter, inclusive, maior reforço no enfrentamento de situações sanitárias como essas que a gente tem visto aí. E é aquela máxima na política, né, Paulo e Kleber? A união, né, de esforços consegue melhores resultados, e é claro que os municípios podem compartilhar uma série de questões, principalmente de responsabilidades, mas também de orientação. O que está dando certo no município pode ser usado pelo outro, né? O que funciona bem na capital pode ser estendido aí para municípios que estão no entorno, ou seja, tem muita coisa que pode ser feita e que a gente espera que essa conversa, né, na realidade, ela é mais que uma obrigação dos gestores de sentar e conversar, e a gente espera que isso evolua, né, do bem da sociedade. Agora, doutor, posso só inteirar uma informação aqui que um telespectador, nós temos aqui um clube de espectadores de elite. Maravilha. Que é o 4º membro da bancada. Ótimo. Todo dia. Bem-vindo sempre, 4º membro. Isso eu inventei agora, esse negócio de 4 membros, mas eu acho que... Acho que já pegou bem, viu? Acho que é por aí mesmo. Nossa. Eles estão sempre nos auxiliando, complementando as informações. O Genilton Nogueira, por exemplo, que é o coordenador do PROCON, ele manda aqui a informação, duas importantes. O primeiro, que o Emanuel Pinheiro é o presidente atual do consórcio do Vale do Rio Cuiabá. Eu acho que não automático, assim, todo prefeito de Cuiabá, acho que eles fazem uma eleição tem um rodízio, tem algo assim. Algo do tipo. Então é a primeira informação, e a segunda, que ele faltou Nobres na lista dos 13. Então são Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Livramento, Barão de Melgaço e Santo Antônio, Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia e Planalto da Serra, Acorizal, Jangada, Rosário Oeste e Nobres. E ele, inclusive, o Genilton, foi o superintendente de desenvolvimento econômico e social do consórcio. Grato aí, Genilton, pela sua contribuição. Um abraço ao Genilton. Eu queria só fazer um adendo aqui do que eu falei anteriormente para o Gilberto. Eu não vou deixar não é só o Gilberto, eu vou dizer também o seguinte: cabe também ao Emanuel Pinheiro tomar essa iniciativa de chamar para conversar, não é? Eu falei do Gilberto, porque o Gilberto não lidera isso e vamos lá, vamos conversar. Mas o próprio prefeito deveria já ter feito isso já há muito tempo, esquecer as questões de política aí, não é? O mimimi que eu falei lá atrás, e chamar para conversar, para que possam falar a mesma língua aí, em benefício da população. Mas parece que o mimimi foi amenizado aí, né? A gente percebe que está num clima aí... Tudo solove aí. Tudo solove, né? A gente sabe, inclusive, de alguns nomes que já estão articulando, né, essa aproximação maior, porque, gente, 2022 é ano eleitoral. Tudo é possível na política mato-grossense e cuiabana. Não, e o bom, sabe assim, a pessoa precisa saber... tem gente que é boa de briga, mas o bom de briga mesmo, ele sabe a hora de parar de brigar. Não, e essa briga já foi longe demais, né? Porque tem briga que... A briguinha já deu. Você falou uma coisa importante aqui, que uma mão lava a outra e as duas lavam a alma também, né? Não sei se de repente o corpo inteiro. Você já tinha mudado um pouco esse velho ditado aí. O corpo inteiro. Olha só, temos já notícia de última hora que Oliveira Júnior estava acompanhando na Assembleia Legislativa essa questão aí do projeto do passaporte. Foi adiado mais uma vez, né? O deputado pediu vistas, né, do de Cabral, também dessa questão. O Oliveira foi lá e tem informações para nós sobre esse assunto. Com você, Oliveira. Olha só, diante de muita gritaria no plenário, a votação do projeto de lei que pretende proibir a exigência do passaporte da vacina em Mato Grosso foi adiada para a sessão desta quarta-feira, dia 5. A matéria entrou na ordem do dia na terça-feira, mas sofreu um pedido de vistas do deputado Lúdio Cabral, do PT, da Comissão de Saúde e Previdência Social. Alvo de polêmicas, o texto foi inicialmente apresentado pela deputada Janaína Riva, do MDB, no ano passado. Mas, após um acordo parlamentar, ela resolveu transferir a autoria do projeto para o deputado Gilberto Catani, do PSL, que apresentou um substitutivo integral, e a matéria foi então ao plenário na terça-feira. Depois de muita discussão, muita polêmica, o
deputado Lúdio Cabral, que é médico, inclusive pediu vistas. Então, acredito que nesta quarta-feira, novas discussões devem ser retomadas para a votação desse projeto que, por enquanto, tem sido mais polêmico, né? Lembrando que esta sessão que ocorreu ontem, ela havia quebrado, né, esse período de férias, né, o recesso parlamentar, exatamente para votar esse projeto e outros projetos de interesse do governo do Estado. Mas, com pedido de vistas, mais uma vez teremos a novela, esse adiamento da esperada votação. Vamos aguardar para ver qual será a decisão dos deputados, se vão aprovar ou não, né? O Oliveira, na realidade, só reafirmou o que a gente tinha falado, né? Não era um assunto de agora, realmente, sobre esse adiamento, né? E só lembrando, né, frisado aí pelo Oliveira, que a Assembleia, né, suspendeu o recesso para votar, né? Existem algumas questões diversas também do governo em análise nessa história, mas vamos aguardar, né, se o deputado vai cumprir com as 24 horas, Kleber, ou se, né, na sessão de hoje, porque ele também tem essa opção, né? Ele pode devolver o projeto antes do prazo, né? Mas regimentalmente ele tem que devolver em 24 horas. Sim, né? mas ele pode No antecipar, máximo, né? Mas conhecendo o Lúdio Cabral, Pode antecipar. acho bem difícil devolver, né, Paulo? Ou será que tem impressão Não, eu acho que pelo regimento ele tem que devolver. Aí, se não devolver, aí tem que ver o que diz o regimento, mas pelo regimento ele tem que devolver. Mas o que o Porto está dizendo é que ele pode antecipar, antecipar, se ele pode quiser, decidir na ele sessão pode. de hoje, né? considerar que o tempo já foi necessário. Não, que nem o Porto falou assim, também, ele pode não devolver. Aí, a não devolução... Não antes, eu acho que entendi assim, né? Sim. Pode não devolver antes, pode não antecipar. tá. É porque nós estamos falando de... Conhecendo, Tudo é confuso Entendi. aí, né? conhecendo a Entendi. atuação do deputado petista Lúdio Cabral, dificilmente ele devolve antes do prazo, né? Ele vai querer esse prazo final. Mas pode acontecer até por essa questão aí do recesso, né? Ou seja, a Assembleia tem outras pautas urgentes também para a gente ver. Agora vamos ver como é que fica essa Vida dura, política, né, rapaz? Assim, eu tô Difícil. assim aqui pensando, enquanto difícil. vocês falam, Porto, que dureza que é para deputado ter que interromper o recesso, né, rapaz? Ele trabalha tanto. É uma tortura. Estava lá isso na aí. praia, né? Alguns, né? Parem as máquinas, assim, para vir ali, para mexer com esse negócio, assim, não é de fácil ser deputado. Deixa eu só colocar uma novidade, uma informação nova aqui, que foge à questão sanitária. O governo enviou para a Assembleia, agora, por conta da volta do recesso, dessa tortura que fizeram de interromper o recesso dos deputados, o governo do Estado mandou uma matéria tratando do marco do saneamento, do marco regulatório do saneamento básico em Mato Grosso. Já existe aprovado no âmbito do governo federal e o governo mandou isso aqui, porque Para regulamentar, né? os estados estão mandando também uma das matérias que foram, segundo me disse, não é, em entrevista, o Mauro Carvalho, que é o secretário-chefe da Casa Civil. Pessoal, mais um intervalo, já voltamos aqui na Notícia de Frente, não saia daí. São 7 horas e 8 minutos.